Fala galera, beleza? É o canal Golaço chegando para mais um vídeo daqueles que te deixam informado sobre tudo o que acontece no mundo da bola. É sempre uma satisfação contar com o carinho da sua companhia. Ó, tá rolando Copa do Brasil. Eu vou te deixar por dentro de tudo que está rolando na Copa do Brasil. Vamos de informação também na Europa. O Ronald Araújo cogita saída do Barcelona. Só que o Hans Flick, que é o treinador, o alemão, não vê isso aí como uma possível realidade, tá? Nesta quarta-feira, dia 30, o técnico do Barcelona, Hans Flick, concedeu entrevista coletiva onde tratou de diferentes temas acerca do planejamento visando a temporada 25 e 26. Em razão do orçamento apertado que convive o Barça nos últimos anos, vendas mais portentosas como seria a de Ronald são assunto constante nos bastidores. Para ter uma ideia, caso algum interessado tente investir no atleta de 26 anos, pagando a multa rescisória, o valor é de 70 milhões de euros, algo que na cotação do momento equivale a quase R$500 milhão. Cara, é coisa de louco. É um dos motivos que Hans Flick não acredita que Ronald sairá do Barça. O que você acha, hein? Você acha que com essa grana toda, alguém vai ousar em tirar Ronald Araújo do Barça? Convenhamos que esse cara não vem numa boa fase lá, não é mesmo? Às vezes eu fico tentando entender os clubes brasileiros. É o seguinte, o Fluminense vendeu o Nino. Vocês lembram do zagueiro Nino? Pois é, o Fluminense foi lá e vendeu o cara. Agora quer repatriar. Cara, como assim? O cara vai pra fora, se supervaloriza, depois os clubes brasileiros querem repatriá-lo. Nesse caso, o próprio Fluminense. Veja isso. Fluminense tenta repatriar Nino e aposta na vontade do zagueiro para fechar negócio. Convenhamos que ele também tá querendo voltar pelo jeito, né? Vamos ver. O Fluminense abriu conversas para repatriar o zagueiro Nino, atualmente no Zenit da Rússia. Mesmo com a sinalização dos russos de que não tem interesse em liberar o jogador, a diretoria tricolor aposta no desejo do atleta em voltar às Laranjeiras como principal trunfo para viabilizar o acordo. A negociação é considerada difícil. Nino é titular absoluto do Zenit e tem contrato até junho de 2028. Ainda assim, o presidente Mário Bittencourt entra em contato direto com o defensor em seu staff. Com a sinalização positiva de Nino, o clube agora prepara uma proposta oficial para apresentar ao Zenit nos próximos dias. O cara foi pro futebol russo. Futebol esse que não disputa de competições internacionais. Tá explicado aí a vontade dele voltar ao Fluminense, não é mesmo? O que você acha dessa ideia aí do Fluminense repatriar o Nino? Com certeza, para o Fluminense é um excelente negócio, né? Nino é um excelente zagueiro. Comenta aí. O Botafogo está interessado em trazer o atacante espanhol Rafa Mir. Mas a pedida do espanhol não anima o Botafogo. Vamos ver. A pedida salarial de Rafa Mir teria feito o Botafogo recalcular a rota. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o atacante espanhol deseja pelo menos 2 anos e meio de contrato e salário de 4 milhões de euros, 25 milhões por temporada. E salário de 4 milhões de euros, quase 26 milhões de reais por temporada, o que lhe garantiria 2,1 milhão por mês. O Glorioso ainda precisaria fechar um acordo financeiro com o Sevilha. Aos 28 anos, Rafa Mir foi cedido ao Valência em 2024-2025. Fez apenas 2 gols em 22 partidas. Somente 5 entre os 11. O que você acha, hein? Será que o Botafogo faria um bom negócio caso ele trouxesse
esse Rafa Mir, eu acho que o Botafogo já deveria encerrar as conversas por aí mesmo. O Atlético Mineiro confirmou a venda do lateral esquerdo Rubens. Ai, ai, ai. Agora ficou só o Arana então, né? Rubens, eu achava ele um bom jogador, cara. Gostava dele ali pela lateral quando ele substituía o Arana, que vive e mexe, ele tá contundido. O Rubens entregou aí bons números, bons resultados, né? O Atlético então confirmou a venda dele aí para o Dinamo de Moscou. Segundo o GE, o clube russo pagará 12 milhões de euros, quase 79 milhões de reais pelo meio-campista de 24 anos. Rubens era titular absoluto antes do interesse do Dinamo e tende a ser substituído por Alexander, cria do Fluminense, e contratado junto ao Al-Ahly. Bom, eu disse lateral esquerdo porque ele realmente fazia aí às vezes do Arana, mas aqui fala que ele é meio campista. O que você acha desses caras sair do nosso futebol para ir para o futebol russo, hein? Tendo em vista que lá não tá participando de nenhuma competição internacional, o cara perde muita visibilidade. Eles estão indo só pela grana? Fala aí nos comentários. O Santos oficializou a contratação do lateral direito do Palmeiras, o Mike. Olha, confesso que é um excelente reforço para o Peixão, hein? O que já era esperado foi confirmado pelo Santos. O lateral direito Mike é de fato jogador do Peixe. Até o próprio São Paulo ficou interessado no Mike aí uns tempos atrás, mas ele foi parar mesmo no Peixe. Foi para um rival. O que você acha dessa decisão do Mike, hein? Será que a relação dele com o Palmeiras já estava desgastada? Ou houve aí um acordo de boa entre os clubes? Ou entre o jogador e o clube, né? Agora veja essa, da Europa para o Brasil. Apontado como alvo do Flamengo, o meia-atacante Nicolo Zaniolo teria entrado na mira até do Palmeiras. Pra falar a verdade, eu não sabia desse interesse do Flamengo nesse jogador, hein? A informação é do jornalista turco Yakup Sinar. O Verdão desejaria um empréstimo com opção de compra do italiano de 26 anos. Ele pertence ao Galatasaray, mas não está nos planos para essa temporada. Isso aí pode facilitar, né? Mas, cara, esses caras que jogam na Europa, eles vêm pedindo um salário muito alto, cara. Olha isso. Seu 2024-2025 foi de empréstimos para Atalanta e Fiorentina. Antes, tinha sido cedido ao Aston Villa. Ou seja, é aquele tipo de jogador que fica meio lá, meio cá, nunca firma, né? O que aumenta a chance, de repente, de ele aparecer aqui no Brasil, por que não? O que você acha? Nicolo Zaniolo. Eu só conheço ele do videogame, pra falar a verdade, viu? Do videogame eu conheço, ele é um bom jogador no videogame, né? Agora, na vida real, esse vai e vem de empréstimo aí, não sei muito bem como ele ficaria. Pra ser bem sincero pra você, é isso aí. Copa do Brasil rolando e eu vou deixar você por dentro agora dos resultados. Preste atenção. O Cruzeiro empatou com o CRB no Mineirão pela ida das oitavas da Copa do Brasil. Rapaz, o Cruzeiro empatou em casa com o CRB. Convenhamos que não foi um bom resultado para Raposo, não é mesmo? Empatar com o CRB, não desmerecendo, é claro, gente, a gente não tá aqui desmerecendo time algum, tá? Mas em casa, cara, no Mineirão, empatar com o CRB é um resultado realmente frustrante, tá? Nesta quarta-feira, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, Cruzeiro e CRB empataram sem gols pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo, portanto, segue em aberto, na igualdade, tá bom? O Bahia sofreu mais que o esperado, mas venceu o Retrô na Fonte Nova pela Copa do Brasil. Com sinal amarelo ligado, o Bahia não conseguiu sustentar seus momentos de vantagem e venceu o Retrô por 3-2. Olha só, por 3-2 o Retrô foi valente, hein? Na Fonte Nova, no jogo de ida das oitavas de final da Copa
do Brasil. Também um resultado meio que frustrante, né? Por mais que tenha vencido, mas eu tenho certeza que os baianos queriam aí uma vitória elástica, né? Tendo em vista que o Bahia para o Retrô tem uma diferença muito grande de nível técnico, não é mesmo? Ficou 3-2 para o Bahia. Tem mais jogo encerrado. Deixa eu pegar aqui. O Vasco, né? Fora de casa, Vasco empata com CSA na ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco também empatou por 0-0 em casa. Rapaz do céu. O duelo foi pela ida de oitavas de finais da Copa do Brasil. O Vasco teve postura mais ofensiva e criou algumas chances de gol, tá? O CSA priorizou os contra-ataques e assustou em certos momentos. No entanto, nenhum dos times conseguiu balançar a rede no final da partida. O zagueiro João Vitor do Cruz Maltino ainda foi expulso. Ou seja, além do Vasco ter empatado em casa com o CSA, vai decidir o jogo de volta na casa dos caras e ainda com o zagueiro João Vitor expulso. Pro Vasco a situação está um pouquinho complicada também, não é mesmo? E no derby entre Corinthians e Palmeiras, Memphis decidiu. O Corinthians leva vantagem para o segundo jogo de 1 gol. O Corinthians venceu por 1-0 o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil sobre o Palmeiras. Quem tava aí achando que o Palmeiras ia conseguir uma vantagem fora de casa se frustrou. Já a torcida fiel ficou muito feliz, não é mesmo? Memphis, ainda mais com o Memphis decidindo a parada, levando então aí a vantagem de 1-0 para o jogo de volta. O primeiro derby disputado na história da Copa do Brasil terminou com a vitória do Corinthians. Na noite desta quarta-feira, dia 30, teve VAR, modificando decisão de campo, defesa de pênalti e Memphis resolvendo a parada. Timão 1-0 sobre o Verdão. Já no outro jogo do Fluminense e o Internacional, eu tô vendo aqui que o Everaldo, tão marcado durante o Mundial de Clubes, chuta Everaldo, viveu uma noite de herói no Beira-Rio. Sim, o atacante chutou e foi decisivo. O Fluminense venceu o Internacional por 2-1 e tem vantagem aí no jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil. O futebol e seus personagens, é isso mesmo. O Everaldo, que no Mundial não chutou, dessa vez ele chutou e o Fluminense venceu por 2-1. Na próxima semana, a equipe de Renato Gaúcho poderá jogar pelo empate no Maracanã para seguir nas quartas. O Colorado terá de buscar uma vitória por 2 gols de diferença para avançar no tempo normal. Então é isso, gente. Foi o resumão aí dessa quarta-feira movimentada de futebol, não é mesmo? Te atualizei de todos os confrontos aí da Copa do Brasil. Comentem sobre tudo e eu vou esperar vocês no próximo vídeo, combinado? Se inscreva no canal Golaço e fique bem informado aí sobre tudo que acontece no mundo da bola, tanto do futebol brasileiro quanto do futebol internacional. É isso, se inscrevam, deixa o like e ativa o sininho. Eu vou esperar vocês no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau!